Olá, amigos! Estamos começando o nosso Arena Quintal, no oferecimento de JR Nascimentos e oferecimento de JCR Estética Automotiva. E hoje vamos falar da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta! E vamos começar falando do jogo do São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi, jogo qual eu estava no estádio e acompanhei esse jogo, uma virada do São Paulo sobre o Atlético, né? Estamos aqui nos bastidores com Chico Babalu, temos o Carlos, eu sou o Eugênio, Denis e Cauê, e esse é o seu Arena Quintal. Vamos lá. São Paulo e Atlético Paranaense é o primeiro jogo. Carlos, começa a análise, por favor. Primeiramente, um olá a todos. Continuando nos acompanhando aí, seguindo a gente aí para dar aquela moral, né? São Paulo que pra mim tá voltando a jogar um futebol, né? Que há muito tempo a gente não viu o São Paulo jogar, né? Foi um time de guerreiro, lutou até o fim, né? Jogo ali, empate ali, um jogo meio truncado, né? Um jogo pegado. O Atlético também, que também é um time bom, né? Um time que vem dando trabalho, né? Vem dando trabalho no Brasileiro. Um time bem encaixado. E o São Paulo fez o dever de casa, jogando em casa com a torcida mais uma vez, uma bela torcida acompanhando. Veio e... 22 mil telespectadores tinham, sim, Morumbi. Sim, bastante gente, né? São Paulo tá de parabéns, né? Eu tô vendo que o São Paulo tem tido progresso no decorrer da campanha aí, né? Dorival. Com o Dorival, o São Paulo tá voltando a jogar um futebol, os jogadores estão com mais garra, mais vontade de ganhar, de vitória. Parabéns, São Paulo, logo a gente vai ver o São Paulo voltando aquele São Paulo que outra hora a gente chegou a conhecer, de São Paulo de vitórias, de final de campeonato, ganhando campeonatos aí importantes pro São Paulo. Eu espero assim, né? Denis, São Paulo fez o primeiro gol com Gabriel Neves numa bola espirrada dentro da área com uma jogada de Caleri e Luciano e empatou o jogo. O Atlético Paranaense fez o gol com o Vitor Roque logo no início e depois um contra-ataque e depois o Gabriel Neves acabou empatando o jogo pro São Paulo, né? Primeiramente um abraço aí aos talentistas aí de olho no Arena. Eu gostei da força que o São Paulo foi buscar o resultado, né? Mas assim, no primeiro tempo do São Paulo, eu em particular não gostei. Acho que o Atlético poderia ter feito mais gols, né? Teve uma bola na trave do Vitor Bueno, teve uma bola salva em cima da linha do jogador de São Paulo. Mas o que prevalece é a disposição que esse time mostra, né? Que está fechado com o Dorival. Então isso é bem legal a gente ver do São Paulo. Mas a gente sabe que o Atlético é um time bom, né? Teve aí a saída do Felipão, do Paulo Turra, que deixou o ambiente um pouco conturbado, né? Mas é um time muito bom, um time muito organizado, tanto é que figura aí nas principais competições até agora internacionais, né? Em termos de Libertadores, foi vice-campeão, é o atual vice-campeão, né? Mas o São Paulo tem que tomar cuidado com isso, porque ontem, o primeiro tempo, o São Paulo teve sorte, né? A sorte também joga pro lado do time bom, tem isso. Mas a força do São Paulo foi o que fez o São Paulo ganhar o jogo. Aumentado, tem sido, né? Sim. E é legal a gente ver no horário, porque a gente sabe que um jogo no meio da semana, às 7 horas da noite, é um horário ruim pro torcedor. E mesmo assim o São Paulo colocou mais de 22 mil. Agora o segundo tempo do São Paulo eu já achei um pouco mais seguro, indo para cima, um pouco mais organizado. Então é isso, o São Paulo tem trabalhado isso e o Dorival tem achado boas opções para o São Paulo. A tendência é crescer, mas tem que tomar cuidado em corrigir algumas coisinhas para não pegar um time um pouco mais fatal. Cauê, e o São Paulo fez o segundo gol dele numa bela jogada, numa triangulação de toques de bola, e Caleri fez o pivô e o Luciano fez um belo gol, né? Pra virar, né? Sim, um golaço. Grande passagem. Realmente um abraço a todos que nos acompanham no Kawaii, no YouTube, nas outras redes. Bom, para começar, primeiramente parabenizar os 22
mil torcedores e guerreiros que compareceram no Morumbi, porque não é fácil, 7 horas da noite, um horário ruim, né? Eu acho um horário bom, cara. Eu não acho ruim, não. Eu acho 9h30 da noite ruim Eu digo, pra Acho que é horário de semana. pico, eu né? digo ruim assim por O conta do horário de de trânsito, pico né? e por conta do pessoal estar saindo do trabalho, Isso, muitos aí não estão por saindo. isso sim. e tudo Mas mais. por conta de ser um horário ruim, Não, não. em si não, por futebol em si. Muita no gente caso, usa o transporte não. público. Eu estava lá, eu fui de transporte público, né? Desculpa te cortar, só Não, um não. minutinho. Eu fui de transporte público e pela quantidade de torcedor foi pouco torcedor. O horário ruim de pico, pelo fato das pessoas estarem trabalhando. É, eu acho que é isso Sim, que o Cauê quer dizer, Mas muita gente sai sim, do trabalho sim, ainda. Né? mas é um horário bom, o transporte funcionando Não, e tal, sim, sim, certo, mas mas é só por conta disso daí, do Sim. horário de pico e tudo mais. certo. Mas agora, falando do jogo do futebol, jogado o primeiro tempo do São Paulo, a princípio, o começo foi muito ruim, até porque saiu o primeiro gol do Atlético Paranaense. São Paulo entrou desligado no jogo, pra mim morto. Foi reviver assim que tomou o gol, que aí foi uma partida da partida e parou e pensou, pô, peraí, agora é ligar no jogo, né? E aí foi pra cima, começou tendo as oportunidades, e agora com o Gabriel Neves abriu e empatou, né? Contra o Atlético Paranaense, que também é um time muito bem ajeitado, muito bem montado ali. E assim, chegou o segundo tempo, o São Paulo logo no começo, no primeiro minuto, se não me falha a memória, o golaço do Luciano na belíssima triangulação com o menino Rodriguinho ali, muito utilizado agora pelo Dorival, até falado por ele, sim, e o Caleri também, além de um goleador nato, também um grande assistente também, mostrando uma assistência ali muito boa para o Luciano. E o São Paulo conseguiu essa vitória aí, pra mim foi na raça também, na vontade, porque o time do Atlético é um time muito complicado de bater. O goleiro do São Paulo que trabalhou também, né? E é bom a gente deixar uma coisa clara, que se o Atlético ganhasse o jogo não seria nada injusto também, né? Não, sim, jogou Seria muito. O Atlético estava jogando contra-ataque, estava sendo perigoso. Sim, Né? sim, mas não seria injusto não se o Atlético ganhasse o jogo. Sim. Mas Queria parabéns ao mandar, São Paulo. queria mandar um abraço pro Sgarbi aí, que eu falei com ele lá do Jogo Aberto da Band, falei com ele lá no Morumbi, e ele foi super solícito, super humilde e trocou umas palavrinhas comigo. Um abraço Sgarbi, um abraço pessoal do Jogo Aberto. abraço, Ele e o Sgarbi. show Renata Fan, tá? Um abraço, muito obrigado. Mudando agora, virando a página, vamos falar do jogo do Santos e Corinthians na Vila Belmiro, que foi um jogo, meus amigos, com certas dificuldades. A torcida do Santos muito brava, a torcida do Santos irada, rojão dentro de campo, bomba, protestos violentos. A gente pode dizer, né? Violência não pode existir, né? Protesto é válido, mas violência não. Denis, por favor. Cara, eu gostaria de estar falando do jogo, mas eu vou destacar o ponto negativo da partida. Vou parabenizar o Corinthians pela vitória, é claro, jogar com o Santos na Vila a gente sabe que não é fácil. E parabenizar o Yuri Alberto, né? A lei do ex funciona, né, cara? O cara pode estar um ano sem fazer gol, mas a lei do ex, essa Sim. não falha, né? Sim. Se tem duas certezas na vida é a morte e a lei do ex. Nossa. Mas eu vou destacar o ponto negativo que foi aos 41 minutos, onde parte da torcida, não vamos generalizar, porque a gente sabe que a torcida do Santos é uma torcida que apoia o time, é uma torcida muito querida, mas parte da torcida uniformizada do Santos acabou fazendo, jogando. A gente já teve um episódio no ano passado contra esse mesmo Corinthians, onde o torcedor entrou para agredir o Cássio, né? Aham. Não sei se vocês se lembram disso, acho que foi até na Copa do Brasil. Sim. E a gente volta a ver cenas lamentáveis dentro da Vila Belmiro. Teve uma senhora de idade, passou mal, teve que ser retirada da arquibancada para ser socorrida. Sim. E não parou só lá fora, a gente via, parecia cenas de guerra. A polícia espantando a torcida, crianças chorando. Então assim, é lamentável. A gente sabe que a situação do Santos é difícil, mas isso que a torcida está fazendo não vai ajudar. Não vai ajudar. E só para encerrar da minha parte, eu não vou falar do jogo, porque quando eu vejo esse tipo de coisa, eu me recuso a falar da partida. Só agora para fechar aqui 2 pontos. João Paulo deu uma coletiva, né, após toda a confusão, pedindo desculpa à torcida, dizendo que é uma mancha na história do Santos, o que esses jogadores estão fazendo.
João Paulo, com todo respeito, você não deve desculpa a ninguém. A gente sabe que o momento do Santos é complicado, mas você não deve desculpas a ninguém. Quem tem que pedir desculpas são os torcedores que fizeram essa selvageria. E o presidente do Corinthians, o seu Dúlio, pediu medidas mais Severas. mais pesadas para o Santos e para a torcida. Mas eu não vi ele fazendo esse tipo de discurso quando o Corinthians dirigiu palavras homofóbicas aos jogadores de São Paulo. Não vi ele fazendo esse tipo de discurso quando a torcida do Corinthians foi lá para parar o ônibus no hotel e fazer os jogadores voltar para trás. Então é uma coisa que a gente tem que rever. Dúlio, se pesa para o lado, tem que pesar para o outro. E parabéns ao Corinthians e melhoras ao Belo Santos. resultado na Vila. Cauê, por favor, sua análise e seus comentários. Bom, como já foi falado aqui, infelizmente cenas lamentáveis, né, as quais a gente não gosta de estar aqui mencionando, mas infelizmente tem que destacar porque não pode acontecer isso no futebol. É muito triste o que vem acontecendo com o Santos, sim, realmente. Vamos falar um pouco de jogo, né? Sim, vamos falar um pouco do jogo, mas do jogo em si, o Corinthians mereceu a vitória, o Corinthians jogou muito bem, Yuri Alberto agora voltando a marcar, né? Exatamente. Tirando essa zica na comemoração, ele foi tentar comemorar, Sim. quase caiu de cara no gramado, mas enfim, que volte, né, o ótimo momento que o Yuri estava vivenciando no começo do Corinthians, né? E assim, o Santos tem muito a melhorar, porque o time está sem tática, até sem força de vontade, o time não está expressando mais vontade de querer ganhar as partidas, ainda mais um clássico, que é importantíssimo ganhar. E assim, esse ponto a se destacar, que o Corinthians vem numa crescente, embora, né, tá com esse gargalo com jogadores, enfim, não tem um potencial melhor, mas creio que vem melhorando agora, ainda mais com a vitória em cima do Santos nesse clássico, e o Santos procurar melhorar para poder voltar melhor nas partidas. Sim. A gente tem um microfone só, então a gente vai rodando aqui. Né? A gente vai providenciar mais, se Deus quiser. Carlos, o que você pode... Tá funcionando O que você pode falar aí sobre essa partida pra gente? Foi um jogo muito bom, né? Parabéns primeiramente ao Corinthians, que foi pra jogar bola, foi pra ganhar, já teve lá a torcida do Corinthians também já dando uma pressionada no Corinthians em si. Sim. Eu acho que mexeu um pouco no psicológico dos jogadores, os caras foram pra ganhar. Contra-atacaram bastante, né? Foram pra ganhar e o Santos só foi pra cumprir tabela. Infelizmente o Santos foi pra cumprir tabela. Foi pra assistir o Corinthians jogar. Entendeu? Parabéns ao Corinthians. E o Santos, infelizmente, tá por água abaixo, né? A gente tem visto que não tá dando alavancagem, né? Ganha um jogo, perde dois, Sim. ganha um, perde dois. Tá difícil a situação do Santos. Complicado, né? Complicado. O Arena Quintal vai fazer um intervalo e volta já. Não sai daí. Arena Quintal. Fica aí, galera.